abençoe. Meus queridos, eu queria falar com vocês nessa noite sobre um tema que combina com essa música, né? Essa música fala de escolhas, né? A gente tem essa escolha. E aí parece até uma música cantada para o ímpio, né? Para esse ímpio pensar e tomar a decisão de vir para Jesus. É sim para ele também. Só que nós precisamos lembrar que todos os dias, quer dizer, a cada dia nós precisamos tomar as melhores decisões possíveis. Todo dia o pecado vem, todo dia existe um projeto de Satanás, um prato de Satanás para que nós venhamos a cair e aí perder todo o trabalho que já foi feito, tudo que Deus já preparou para nós. Só que se nós tomarmos as melhores decisões possíveis, nós seremos abençoados, salvos e teremos o futuro na presença do Senhor. Mas se não tomarmos as melhores decisões, aí sofreremos as consequências das mesmas. E aí eu quero citar para vocês um texto que está em Salmos, no capítulo 2. E a base para falar disso é que a gente pode tomar a decisão de estudar 10, 20 anos da vida para ser um médico de sucesso. A gente pode estudar para ser bombeiro, a gente pode também não estudar. A gente pode também tomar a decisão de não fazer nada. Certamente sofreremos as consequências de cada decisão. E eu quero pegar essa palavra aqui de Salmos 2 para dizer para vocês, a gente precisa realmente estar ligado em Cristo para tomarmos as melhores decisões. Olha a decisão que esse povo tomou. Salmos 2, no capítulo 1, 2 e 3. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Meu querido, esse texto ele é muito claro. Talvez as palavras difíceis confundam um pouco, mas ele é muito claro quando diz o seguinte: os reis da terra, eles querem o quê? Separação de Deus, distância dos ensinamentos de Deus. Quando ele diz, rompamos com as suas ataduras. Se você parar para pensar, o que é uma atadura? Para que serve uma atadura? Ela serve para unir, ela serve para fechar. Quando você enrola ela, a tendência é a pessoa ficar preso àquela atadura. E aí os reis da terra estão dizendo, sacudamos de nós, tire qualquer tipo de atadura. O que eles estão querendo com isso? Nenhum tipo de ligação com Deus. Nenhum tipo de submissão a um ser superior. Eles querem fazerem o que querem, como querem e com quem quiserem. E ainda, no tempo em que desejarem. Com um detalhe, sem que tenham a outra pessoa mostrando para ele que está errado. Olha, isso aqui não faça porque é errado. Dizem que se não há lei, também não há pecado. Se não há pecado, tudo é lícito. Eu estou livre para fazer o que for. Por isso, eles não querem apenas acabar com o reino de Deus. Eles querem acabar com a figura de Deus. Por quê? Porque não tendo a figura de Deus, eles podem fazer o que querem. Por isso, eles querem romper com essas ataduras. Diz o texto que os príncipes se juntam para fazer um motim. Todos sabemos aqui o que é um motim. É juntar pessoas, e geralmente são pessoas com representatividade, para poder, juntando umas com as outras, ganhar força naquela palavra, naquela decisão, ou naquele pensamento de ir contrário a uma orientação divina. Então, ele junta os príncipes, junta os reis, chamam todo mundo, diz assim, vamos fazer aqui um motim, um grupo, para ficar forte e derrubar os ensinamentos de Deus. Essa é a situação do mundo hoje. É triste? É, mas essa é a situação. Se você vê as pessoas ouvindo do Evangelho, aí vai Deus e bate na porta, como diz, eis que estou na porta e bato. O que as pessoas dizem?
Não, eu ainda não estou pronto. Deixa eu curtir a vida um pouco mais. Não, deixa para quando eu estiver mais velho, que aí eu sirvo ao Senhor integralmente. Nunca esqueça que Deus também falou assim, ó. Louco, se hoje te pedir a tua alma, para onde irás? Queridos, talvez você fique pensando assim, Jessé, por que essa palavra para mim, que já decidi estar com Cristo? Queridos, se você decidir estar com Cristo e não manter a sua decisão, não adianta. Aí hoje o pecado vem, você olha para ele, acha bonito, acha cheiroso, acha atraente e toma a decisão de ir no caminho do pecado, que é, como o hino falou, no caminho de morte. Aí a decisão não foi mantida. Nós todos os dias precisamos sustentar, manter a nossa decisão de estar com Cristo, independente se está doendo, se não está, se está bom ou se não está. A gente precisa manter esse caminho com Cristo. É difícil? É. É complicado? É. Mas a gente precisa manter. No decorrer do versículo, ele diz assim, ó. Sacudamos de nós as suas cordas. Vamos lá, se ele quer tirar as ataduras, ele quer se desprender. Mas de repente, depois que se desprende, ainda fica na mente, ainda fica no corpo, aquele ensinamento que Deus é Deus, que Jesus veio por nós. Aí o que ele faz? Sacudamos de nós todo tipo de ligação. Sacuda suas vestes para que não tenha ninguém lembrando do Deus que foi ensinado para a gente desde a fundação do mundo. Ou desde a chegada de Cristo, ou desde a chegada de Moisés. Este é o ensinamento que nós estamos vendo hoje. Já querem tirar até aquela nomenclatura do antes de Cristo e depois de Cristo, para justamente desmistificar, desvalorizar a vinda na terra do nosso Deus, na pessoa de Jesus. O mundo jaz no maligno. E por que eu estou falando isso? É porque nós estamos dentro dele. E dentro desse mundo a gente precisa ser sal e ser luz, lutar contra a correnteza maligna que tenta destruir essa imagem, esse ensinamento que nós aprendemos desde a infância, ou desde que você recebeu Jesus. E aí eu quero te mostrar, queridos, o perigo de você aceitar esse caminho, de você começar a concordar com esse caminho. E aí as pessoas dizem, não, há uma pluralidade de entendimentos, tudo é relativo, tudo pode. Cuidado, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque talvez você não perceba, mas Satanás, ele vai cada vez mais tentar te enganar, fazendo as coisas ficarem bonitas, atraentes, parecer até verdadeiras, mas não são. E no final, você pode ser enganado, ludibriado e está no meio do pecado, da armadilha que ele te montou. E aí pode ser por proposta da internet, pode ser por proposta de alguns filmes, pode ser por várias coisas. Mas o que eu quero dizer aqui é que o fato é que Satanás está focado em quebrar, desmistificar, desvalorizar, esmiuçar, desmanchar mesmo a imagem de Deus na sua mente. O ensinamento que tínhamos antes era muito forte. Hoje, a gente já vê um ensinamento assim, será? É assim, mas... Queridos, olhar para a palavra e dizer assim, mas, já é um grande erro. Porque a palavra é clara quando ela diz que a gente não pode se misturar. E aí o futuro dessa decisão, desses homens, está no versículo anterior. Né? Lembrando que esses 3 versículos aqui diz que eles querem tirar qualquer tipo de ligação, querem viver como querem, como quiserem, não é isso? Mas se você olhar o versículo do capítulo 1 de Salmos, no versículo 5 e 6, você vai ver o que, é que Deus está dizendo que vai fazer com esses homens. Olha só, diz assim, ó, pelo que os ímpios não subsistirão. Repetindo, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Se você for engoldado pela proposta de Satanás e seguir esse caminho ímpio, caminho da tudo pode, do tudo é relativo, você vai receber essa sentença, queridos.
Não vai adiantar você ter recebido Jesus há anos atrás, há 20, 30 anos atrás, se você hoje não tomar a decisão de ser santo, ser justo e estar em Jesus, não adianta. Todos os dias o pecado vem, a proposta vem todos os dias. A gente precisa manter a nossa decisão. E aí nesse Salmo 1, 5 e 6 é muito claro. Deus fala uma palavra direta para essas pessoas. Se você seguir por esse caminho, você vai perecer. Mas aí as pessoas dizem, não, isso aqui é uma palavra antiga, isso aqui certamente quem fez já caducou, ou então estava caducando. A palavra de Deus é muito clara e atemporal. O que Deus prometeu vai acontecer conforme Ele falou. Quem aqui não pode esquecer ou lembrar da história de Jonas? Jonas recebeu uma ordem, um direcionamento, ele decidiu no coração dele fazer diferente. Olha a consequência que ele viveu. Olha a situação em que ele viveu. Quase padece. Quem também não pode citar Saul, um homem escolhido, colocado lá para reinar sobre o povo de Deus. Aí o reinado, a autoridade, o poderio subiu para a cabeça e ele começou a fazer conforme ele queria fazer. Qual foi a consequência de Saul? Nem o seu próprio filho, nem a sua própria descendência herdou o reino de Saul. Queridos, a Bíblia é muito clara, o ímpio perecerá. Só existem dois caminhos, por isso que eu falei do louvor que Denilson tocou aqui. Só existem dois caminhos, e diante de nós está a escolha desses dois caminhos. Mas eu já aceitei Jesus há muitos anos. Continue todos os dias decidindo dizer não ao pecado e sim para Cristo, porque todos os dias o pecado vai bater a tua porta. E às vezes não precisa nem você abrir, ele invade. E você nem percebe que você está deixando espaço para ele entrar. Diante disso, que decisão eu vou tomar? Que decisão você e eu tomaremos? Será que vale a pena negligenciar a ordem do Senhor? E dizer, de repente não foi isso que eu ouvi. Será que vale a pena? Ou olhar para a palavra e dizer, é isso. Se Deus disse sim, é sim. Se Ele disse não, tem que ser não. A decisão é o tempo todo nossa. E a gente precisa, queridos, ensinar cada vez mais isso para os nossos filhos. Talvez as pessoas do seu colégio, do seu trabalho, seus amigos possam dizer, você é muito quadrado, você é muito antiquado, você parece que não relaxa. Eu já ouvi isso várias vezes. Mas, queridos, quem pode relaxar diante de uma guerra? Satanás não dorme, não vacila. É o tempo inteiro bramando como um leão. Imagina um leão, queridos, buscando uma pessoa para tragar. Será que você pode descansar diante de uma situação dessa? Não é para ficar com medo, não é para ficar atônito, porque antes dele existe a proteção de Deus. Mas o problema são os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, que faz com que o pecado que está lá fora, depois de Cristo, a gente pega ele e traz para dentro. Aí a proteção de Cristo faz isso. Porque não existe comunhão entre Cristo e o pecado. Se você abrir a brecha, Deus não vai poder fazer com você aquilo que Ele faria se você estivesse nele. A decisão é o tempo todo nossa. Podemos lembrar também de Eva. Eva poderia ter dito não, mas ela disse sim. Ela estava bem orientada? Estava. Mas ela disse sim ao pecado, sim à desobediência. E ainda ficou tão empolgada com o sim que ainda foi convencer o marido para também dizer sim ao pecado. Quantas e quantas vezes homens, casados, famílias se destroem por conta de uma decisão errada, que às vezes parece bonita, mas é uma decisão que vai levar para a morte. Então coloque diante de Deus todas as propostas que chegar a você. Você vai ver que à luz da palavra Deus vai te mostrar que é o caminho de vida e o que é o caminho de morte. Mas o que você não pode é aceitar no seu coração, tolerar o pecado na sua vida. É claro que a gente é como a luz da aurora, vai brilhando. Então vamos melhorando a cada dia. O pecado que eu cometia ontem, eu já não quero cometer mais. Eu luto para não cometer.
Então é um processo, mas também a gente não pode aceitar viver o pecado do ontem. Ah, ontem eu estava fraco, eu caí. Hoje eu estou forte. Aí quando chega diante do pecado, se desmancha. Queridos, é uma guerra. Eu não esqueço de um pregador antigo aqui que chegou aqui nesse mesmo espaço e disse, é guerra. Satanás não dorme. Estamos diante de uma guerra. E o maior campo de batalha que existe, na minha opinião, está aqui, ó, na sua mente. Porque Satanás não pega na sua mão e diz assim, vá lá fazer na tora, não. Ele trabalha aqui na sua mente, ó, na concupiscência. Fala no seu ouvido, a voz é uma melodia boa, o cheiro é legal, é atraente. Então, para você, funciona, é bom, é gostoso, mas o final é morte. Então, estejamos todos atentos, focados, porque numa guerra não se pode ficar dormindo. Se você observar os soldados, quando vão descansar, eles revezam entre si. Para quê? Porque um cuida do outro. Veja a importância disso, de a gente não descansar, não dormir, literalmente, no ponto. E aí eu quero citar um outro lado da moeda. Eu citei aqui que os reis, os príncipes, decidiram entre si destruir com as bases do evangelho, para desmanchar qualquer tipo de ligação, porque eles não queriam, certo? Agora eu quero mostrar para vocês o outro lado da moeda, o lado de alguém que decide estar com Cristo, e vocês vão ver a consequência disso. E aí eu quero levar você a lembrar de Josué, no capítulo 24, vamos ler apenas 3 versículos, que vai falar exatamente do ponto onde Josué, instruído por Moisés, capacitado por Deus, andou com Moisés, andou com aquele povo, viu tudo aquela coisa que aconteceu e estava agora diante daquele povo de Israel no deserto. E aí diante daquela situação onde tínhamos pessoas que criam no Senhor com todas as suas forças e pessoas que estavam no meio do caminho, dizendo, ah, como era bom no Egito. Ah, os deuses do Egito. Ah, isso, aquilo. Vamos ler o texto. Josué 24, no versículo 14, 15 e 16. Vamos lá. Josué praticamente deu a voz dele aqui, né? Olha como ele fala. Agora, pois, temei ao Senhor. Primeiro, ele dá a orientação dele como líder, como responsável por aquele povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora, quer dizer, jogai fora todos os deuses, os quais serviram os vossos pais, da além do rio no Egito, e servir ao Senhor. Olha a decisão, olha a orientação de Josué. Joga tudo isso fora e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses quem serviram, vossos pais, que está vos além, ou deuses amorreus, em terra habitada. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essas pessoas que estavam vivendo junto com aquele povo, estavam influenciando o povo de Israel, com as suas crenças, com as suas descrenças, com as suas dúvidas, com os seus costumes, influenciando o povo de Israel. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente anda com outras pessoas que têm outros costumes, outras crenças, e a gente, ao invés de influenciá-las, somos influenciados. E esse é o risco. Aí que vai minando a palavra, minando. Chega um dia e você diz, não era bem como eu pensava. É assim que Satanás usa. Então, Josué tomou uma decisão diante de toda a congregação. Ele chamou os líderes, chamou as pessoas e disse, vem cá, vamos agora resolver aqui esse negócio. Ou vocês vão ficar fazendo o que vocês sabem que é errado, mas julgam certo, ou vocês vão servir um Deus que
que abriu o mar vermelho para o povo passar, um Deus que cuidou de Moisés de um jeito que vocês viram na prática acontecer. Só que parece muito mais bonito crer num Deus de pau e de pedra, num bezerro de ouro, em algo palpável, com a nossa limitação humana, visão humana limitada. Mas Josué literalmente deu a voz aqui, colocou uma ordem. Ou você faz isso ou aquilo. Decida o que vocês vão fazer. Será que a gente não precisa, como pais de família, como discípulos de Cristo nessa terra, tomar as mesmas decisões conforme Josué tomou? Josué criou aqui uma ruptura. Ele literalmente separou aqui, você para um lado, você para o outro. Essa foi a decisão dele. Ele não queria mal influência, ele queria que você tomasse a decisão. Se você quer Cristo, arrependa-se e mude das suas atitudes. Mas o que não dá é ficar um pé lá, outro pé cá. Aproveitando dos dois lados. Você que é morno, a Bíblia fala que Deus vai vomitar-te da boca. Queridos, isso é muito sério, muito sério. Não cabe a gente flertar com o pecado. Não cabe a gente negociar com o pecado. Com o pecado só cabe uma coisa: arrependimento e mudança de atitude. E se você se arrepender, confessar, a tendência é Deus cuidar de você, te receber, limpar as suas vestes, curar as suas feridas e fazer você viver em novidade de vida. Qual foi o futuro de Josué? Aqui está o outro lado da moeda. Josué foi um homem bem-sucedido. Josué foi um homem que cumpriu o chamado que Deus o chamou e preparou. Josué guerreou várias guerras e as venceu. Será que Josué ganhou porque ele era forte, com um braço saudável? Não. A própria Bíblia falava porque o Senhor era com Josué. Então não é porque você é bom e você é capacitado, não. É porque Deus está contigo. E se você deixar de estar com Cristo, a tendência é você cair. Eu gosto de falar sempre da história da árvore. Se você tira uma árvore do chão, em algum momento ela vai morrer. Se você tira o peixe do mar, em algum momento ele vai morrer, porque ele precisa do oxigênio da água. Se você tira você de Cristo, em algum momento você vai morrer. Nasceu para estar em Cristo, assim como a árvore nasceu para estar lá, grudada na raiz, na terra, assim como os peixes também nasceram para estar lá. Se a gente sair de Cristo, a tendência é a gente afundar. Então, Josué foi bem sucedido e deu tudo certo para ele. Mas, queridos, a gente precisa sustentar a nossa decisão todos os dias. Porque o que espera a gente é um lugar onde não vai ter dor, nem choro, nem pranto, nem agonia, nem desespero, nem trabalho. Eu tenho que trabalhar todo dia para ganhar dinheiro. Não precisa. Lá está tudo preparado. A Bíblia diz que ele falou assim, vou preparar-vos lugar. Só que para você estar nesse lugar, queridos, você precisa tomar a decisão hoje de ser santo. Venceu, amanhã de novo, eu vou ser santo mais um dia. E de novo, todos os dias. Porque todo dia o pecado bate à sua porta. E a gente só consegue isso através da graça, que Ele mesmo nos deu. E é por isso que eu peço ao Senhor que Deus nos fortaleça, porque eu sei o quanto que é difícil. Que Deus nos ajude a vencer as dificuldades. Tá? E que assim Deus nos abençoe com essa palavra. Vou pedir para a igreja ficar de pé para que a gente possa agradecer ao Senhor, orando a Ele para que a gente possa lembrar todos os dias que precisamos ser santos, irrepreensíveis, no meio de uma sociedade corrompida. Olha bem, ser santo, irrepreensível, no meio de uma sociedade corrompida. Não é entre nós apenas, tá bom? Oremos em nome do Senhor Jesus para agradecer ao Senhor e pedir que Ele seja conosco. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de falar de Ti, Senhor, de clamar ao Teu nome, de agradecer a Ti, mas também de explanar a Tua palavra para o Teu povo. Senhor, não permita que Satanás roube essa palavra da Tua igreja, mas faça que os frutos gerem mudança de atitude, gerem novas decisões, gerem firmeza nas decisões e que sejamos cada dia mais fortificados em Ti, cheios do Teu Espírito Santo, como sal e luz nessa terra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.
Que Deus abençoe a todos vocês. Uma semana